Já estamos de volta com o seu estilo de vida e muitas perguntas vão surgindo em relação a este assunto, que são doenças psicossomáticas, a somatização. Aqui durante o intervalo a gente conversou bastante, não foi, Sergiane? Porque são muitas dúvidas, são bem parecidas, mas tem uma diferença muito grande. Sim. A gente estava falando em questão da diferença da psoríase para ser uma irritação, de como a gente falou. Vai pedir aumento do chefe, tem aquela coceira, né? Depois passa aquele momento. E a gente surgiu também uma outra pergunta. A gravidez psicológica também pode estar relacionada com isso? Sim, a gravidez psicológica é um outro processo, né? Onde, por exemplo, as pessoas às vezes elas têm a necessidade de se satisfazer por algum desejo. E a gravidez é uma delas. Muitas vezes você está casada há algum tempo e não consegue engravidar. Então, assim, a mente, ela tem um poder terrível. Eu sempre costumo dizer para os meus pacientes o seguinte: não há nada que o ser humano não consiga, né? Basta que você determine e diga eu consigo, que você vai conseguir, né? Então, assim, quando você faz esse processo, até a gravidez lógica é possível, só que aí nesse caso há uma frustração, porque não há uma questão biológica que concretize o fato, né? Aí há uma disfunção realmente psicológica para o fato, porque você não vai gerar um filho só pela questão psicológica, tem que ter toda uma questão biológica em ordem para ser gerado esse filho, mas o poder da mente, ele faz tudo, até isso, né? E a doença psicossomática, ela pode ser passageira ou não? Não, aí a doença psicossomática é o seguinte, ela tem que ter o acompanhamento tanto do médico quanto do psicólogo, para saber o que foi que desencadeou esse processo, né? Ela é passageira como qualquer uma outra doença que tenha tratamento, né? Então não há uma questão de dizer assim, não, passa sozinha. Não é que passa sozinha, tem que ter sim um acompanhamento. E aí dos dois profissionais, já é diferente da somatização, que só a somatização, o psicólogo muitas vezes consegue tratar sem encaminhar para a parte médica, né? Então já é mais branda, mais leve. E a gente comentou também sobre a psoríase, mas também acontecem, tem algumas situações em que caem alguns pelos do corpo, mas depois de um tempo volta a nascer os pelos no local. Isso poderia estar relacionado também a uma doença psicossomática ou somente a uma somatização? Olha só, eu expliquei agora há pouco sobre a questão do hormônio cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, assim, todo o processo que acontece no organismo em relação à agressividade, o que acontece? Quando você tem uma raiva ou um processo de frustração, alguma coisa que eleve a questão do humor, então você está propenso a passar qualquer tipo de alteração no teu corpo. Por exemplo, as pessoas dizem assim, meu cabelo está caindo muito, é estresse. Muitas vezes pode ser a baixa desse hormônio, né, que o teu corpo ali, o teu biológico está realmente vulnerável, está muito mais fragilizado, a tua imunidade está baixa e está aí de portas abertas para qualquer processo infeccioso ou até mesmo de as coisas mais simples, como você está falando, que é a perda da barba, às vezes cai a sobrancelha, alguma coisa nesse sentido. E depois volta ao normal, né, porque é um processo só de hormonal, depois estabiliza. E dando continuidade também aqui à nossa tela interativa, a questão do estômago, a má digestão também, né? Às vezes as pessoas têm enjoos, vômitos e também a azia. Sim. Por quê? Porque, olha só, a questão do estômago, como eu falei logo no início também, né? As questões dermatológicas e gastro são muito comuns na somatização. Por quê? Porque, veja só, se você está muito tensa por uma situação, automaticamente se você come e não tem aquele relaxamento ou alguma situação que te deixe mais à vontade para fazer uma digestão, o que acontece? Ela vai tensionar os músculos. Então, por que nós trabalhamos em terapia também com a técnica de respiração? Justamente para trabalhar o relaxamento. Porque todas as vezes que você fica tensa, o teu organismo ele contrai de alguma forma. Então, o diafragma ele é responsável exatamente o quê? Pelo processo da respiração, que é onde gera maior tensão no estômago.
Então, aí sim, dá azia, dá vômito, dá uma série de coisas, por você tensionar determinados músculos e órgãos que não se sentem, né, naquele momento para fazer uma boa digestão. E aí gera realmente o desconforto. A gente já falou também dessa questão intestinal, não é? Vou pedir para colocar a tela número 3, que fala sobre a questão da garganta. A irritação, a tosse, dificuldade para respirar, dor e inflamação. Como é que a gente vai distinguir isso de uma doença realmente? Psicossomática. Isso. É assim, ó, todos os órgãos do nosso corpo, eles têm o sistema imunológico que garante a estabilidade dessa funcionalidade normal do corpo. Quando tem qualquer alteração, né? Então, assim, garganta irrita, do nada. Por quê? Precisa ver a questão da imunidade, se está baixa, realmente, ou se é o momento que você está passando e está gerando aquele desconforto. Por exemplo, você encontra uma pessoa que você paquera há muito tempo. Gente, nessa hora não dá para sair tudo redondinho, né? Então, assim, o que acontece? Engasga, dá uma tosse, isso é emocional. Quando a pessoa fica muito nervosa. Muito nervosa. Então, é uma questão que realmente tem uma alteração, porque assim, tu não sabe o que tu vai falar, tu não sabe, uma tosse cai bem, não cai? Então, é mais ou menos isso. Então, são processos psicológicos que no dia a dia acontece rotineiramente, a gente nem percebe. Acho que pode ser tratado também com o tempo, né? Sim, a psicoterapia é o mais indicado para todos nós, né? E quais são os tipos de tratamentos feitos na psicoterapia? Quais seriam? Aí, no caso, precisa, dependendo do que seja, qual transtorno instalado, ou que seja só somatização, aí vai depender de pessoa para pessoa, né? Você precisa, aí tem a área comportamental, tem a psicanálise, aí tem a acupuntura, né? Que o pessoal hoje está fazendo bastante. Enfim, tem diversos tratamentos que ajudam bastante. Ok, e agora também o nosso sistema imunológico, a gente já falou gripe também, né? E a questão da herpes? A herpes. A herpes, na verdade, ela se pega, né? É uma bactéria, aliás, é um vírus, né? E aí uma vez ela instalada, todas as vezes que você tiver com o teu imunológico baixo, ela vai voltar, né? Porque ela é de fundo emocional. Então, todas as vezes que tiver qualquer situação de estresse, ela vai estourar. E ela dói, ela incomoda, é bem complicado. A gente tem aqui, tá chegando mensagem pra gente, diz assim: estou assistindo o programa e quero fazer uma pergunta. Tive problemas com estresse, ansiedade, princípio de síndrome do pânico no final do ano passado por conta de um casamento turbulento, divórcio e outras situações. Tive alguns sintomas, tive gastrite, senti algumas tonturas, picos de pressão, fui ao cardio, ao gastro e todos falaram de ansiedade. Recentemente fui ao neuro por causa de uns tremores que tenho e ele também disse que é ansiedade. Depois de algum tempo, retomei alguns hábitos de vida com exercício físico, o que me ajudou muito, mas ainda ficaram alguns sintomas, como a sensação de tontura, né, de que ela sente que vai cair, uma sensação estranha de que não está ali, mas ela está, e um tal de desrealização. Tudo muito leve, mas incomoda muito. Ainda não procurei um psicólogo nem um psiquiatra. O que tenho é ansiedade mesmo? Eu preciso procurar um médico psiquiatra? Nesse caso aí tem vários sintomas, né? Tudo misturado. E aí nesse caso é bom fazer uma avaliação psiquiátrica sim, e a questão do psicólogo. Por quê? Porque a pessoa quando passa por uma separação, principalmente turbulenta, porque às vezes a separação em si não precisa nem ser turbulenta para gerar um desgaste muito grande e gerar doenças futuras. Mas assim, nesse caso, como foi turbulenta, precisa sim saber qual foi as perdas que tiveram, porque geram perdas muito mais até emocionais do que materiais. Quando separa com o filho é pior ainda, né? Porque aí há outras pessoas envolvidas nesse processo, onde você tem que ter maturidade, você tem que ter senso de justiça, tem que ter um monte de coisa, e nem sempre dá para você administrar tudo isso coerentemente, e aí as falhas e as culpas e responsabilidades, né? Então aí você precisa realmente trabalhar isso em psicoterapia, porque só assim consegue aliviar essa sensação, porque muitas vezes a tontura pode ser uma pressão,
psicológica que ela sente naquele momento e a sensação é de repente de sair de cena, entendeu? Então, assim, a vontade que você tem, por exemplo, as pessoas falam isso comumente, né? Ah, eu queria sumir, né? Ah, eu queria sumir. Por quê? Porque, na verdade, se você some, você acaba o problema. Não é verdade? Então, algumas pessoas também dizem, eu acho que eu vou embora daqui para ver se resolve logo esse problema. Sim, mas se o problema está com você, não tem como você sumir o problema, não. Então, assim, se há um problema, há solução. E para isso existe o psicólogo, o psiquiatra, para fazer umas boas avaliações, fazer um bom acompanhamento e tudo isso aí. Então é aconselhável então, ele procurar sim um psicólogo. Sim. Já que ele já foi em diversos outros médicos. Né? Sim, e quando ela fala em ansiedade, a ansiedade ela gera vários sintomas. Né? Então, assim, são processos que realmente é muito pouco o que ela relatou, né? Precisaria de mais dados para que a gente pudesse diagnosticar melhor. Mas, assim, só a ansiedade, sem o restante do que ela colocou aí, já é um processo que gera muito desconforto. Né? Então, assim, eu aconselho sim que ela busque um psiquiatra, um psicólogo, para fazer uma avaliação e tentar detectar o que está acontecendo. Né? A separação e a perda de um filho são duas situações que mexem muito com o ser humano. Né? Então, a gente precisa ter um pouco mais de cautela em relação a isso, porque, assim, hoje, no Centro Psiquiátrico Eduardo Ribeiro, é onde eu trabalho, não sei se eu podia falar, mas, enfim, lá onde nós recebemos o maior número de pessoas com esses casos. Né? Então, o que acontece? Lá são situações muito, muito complicadas, onde as pessoas realmente não sabem como lidar com esse processo. Né? E aí há todo esse desgaste emocional que gera as doenças, tanto psicossomáticas, como a somatização e os transtornos mentais também, que muitas vezes são desencadeados nesse momento. Ok, e continuando falando sobre alguns principais sinais, pedir para a nossa produção colocar a nossa próxima tela interativa. A gente falou também sobre as dores de cabeça. A baixa autoestima é um dos sintomas também da doença psicossomática, pode ser considerada? Olha, a baixa autoestima não está muito relacionado, não. Claro que todo processo psicológico, quando tem uma alteração, você já fica realmente abalado e fica se sentindo menos. Mas a autoestima já é um problema mais da personalidade, algo que você vivenciou no decorrer da tua vida, que sempre foi falado, esse menino sempre foi o mais feio de todos, esse menino sempre foi, então sempre foi gerado essa situação negativa em cima da pessoa e ela cresce, né, que internalizou, absorveu todas essas questões negativas e futuramente vai desencadear uma personalidade, né, meia com algumas, como é que eu posso dizer, vulnerabilidade em relação à autoestima. E Stergiane, essa questão das doenças psicossomáticas, porque a gente percebe que elas são desencadeadas a partir da convivência, do dia a dia, do estresse, da ansiedade, da depressão. Mas tem alguns casos de uma idade assim, específica para atingir o indivíduo ou não? Não tem. Infelizmente, a gente não tem assim, dados que possam dizer assim, as doenças psicossomáticas é a partir de tal idade. Porque, por exemplo, as crianças, quando elas passam qualquer situação na escola, elas não criam aquelas situações, estou com dor de cabeça, estou não sei com o que para não ir para aula. E, na verdade, muitas vezes elas sentem mesmo. Né? Algum processo, por exemplo, hoje fala muito no bullying, né? Então, assim, as crianças, quando passam por esse processo na escola, elas não querem ir para a escola. E aí elas desenvolvem aí a somatização, às vezes doenças psicossomáticas mesmo, por conta desse processo. Entendi. Então, não tem idade. Não tem idade. Então, você de casa que também quiser fazer alguma pergunta, a gente já teve uma aqui, não teve identificação, mas tudo bem. Você pode mandar para 92, código de Manaus, 98111-4512. A Stergiane está aqui, nossa psicóloga, para responder a sua pergunta e te dar um direcionamento. A gente agora vai para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente está de volta, porque ainda tem muita coisa para a gente conversar sobre doenças psicossomáticas.